Olá, exploradores de mistérios! Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos enigmas mais famosos e assustadores do nosso planeta: o Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo. Essa misteriosa área no Oceano Atlântico, delimitada por Miami, Bermudas e Porto Rico, tem sido o epicentro de histórias arrepiantes por décadas. Navios que desaparecem sem deixar vestígios, aviões que somem dos radares em céus claros. O que realmente acontece por lá? Será que são portais para outra dimensão, tecnologia alienígena, ou existe uma explicação científica por trás de tudo isso? Preparem-se, porque hoje vamos separar os fatos da ficção e explorar todas as teorias, das mais bizarras às mais lógicas. Se você é fã de um bom mistério, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa viagem vai ser inesquecível. Vamos começar pelo início de tudo. A lenda do Triângulo das Bermudas, como a conhecemos hoje, não é tão antiga quanto parece. Ela ganhou força em meados do século XX, principalmente após a publicação de artigos e livros que compilavam uma série de desaparecimentos na região. Um dos casos mais emblemáticos, que realmente colocou o Triângulo no mapa dos mistérios, foi o do voo 19. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos decolaram da Flórida para um treinamento de rotina. Eram pilotos experientes, o tempo estava bom, mas eles nunca mais voltaram. As últimas comunicações de rádio foram confusas, com os pilotos relatando que suas bússolas estavam girando loucamente e que não conseguiam identificar sua localização. Um deles teria dito: "Estamos entrando em águas brancas. Nada parece certo." Para piorar, o avião de resgate enviado para procurá-los, com 13 tripulantes a bordo, também desapareceu sem deixar rastros. 5 aviões e um avião de resgate sumiram no mesmo dia. Esse incidente se tornou a pedra fundamental da lenda do Triângulo das Bermudas. Outro caso famoso é o do USS Cyclops, um enorme navio de abastecimento da Marinha Americana que desapareceu em 1918, com mais de 300 pessoas a bordo. Ele partiu de Barbados e tinha como destino Baltimore, mas simplesmente sumiu. Nenhuma mensagem de socorro foi enviada, nenhum destroço foi encontrado. O navio e toda a sua tripulação evaporaram no oceano. E os casos não param por aí. O navio cargueiro SS Faro, em 2015, afundou durante o furacão Joaquin. Mas o que intriga é a rapidez com que tudo aconteceu. Mesmo sendo uma embarcação moderna, esses são apenas alguns exemplos que alimentaram a fama sinistra da região. A lista de barcos e aviões supostamente engolidos pelo Triângulo é longa e cheia de detalhes que parecem desafiar qualquer explicação lógica, criando um terreno fértil para as teorias mais fantásticas que vamos explorar agora. Então, vamos às teorias. A primeira parada na nossa viagem pela imaginação é alienígenas. Sim, uma das explicações mais populares é que o Triângulo das Bermudas seria uma espécie de base de operações extraterrestre. Segundo essa teoria, os alienígenas estariam abduzindo navios e aviões para estudo. Ou talvez a região seja um portal interdimensional usado por eles para entrar e sair do nosso planeta. Luzes estranhas vistas no céu e no mar, conhecidas como OSNIs, objetos subaquáticos não identificados, são frequentemente relatadas na área. Seriam essas luzes as naves alienígenas em ação? É uma ideia fascinante, digna de um filme de ficção científica, mas que carece de qualquer tipo de evidência concreta. Não há destroços com tecnologia desconhecida, nem testemunhas de abduções. É uma teoria que vive mais na imaginação popular do que na realidade. Outra teoria que mexe com a nossa cabeça é a da cidade perdida de Atlântida. Segundo essa hipótese, a lendária cidade submersa estaria localizada exatamente sob o Triângulo das Bermudas. A tecnologia avançada dos Atlantes, baseada em cristais de energia,
ainda estaria ativa no fundo do mar. Esses Christae, de tempos em tempos, liberariam pulsos de energia tão poderosos que seriam capazes de desorientar instrumentos de navegação, causar falhas mecânicas e até mesmo desintegrar navios e aviões. Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado estruturas piramidais e formações rochosas estranhas no leito do oceano, que poderiam ser ruínas de Atlântida. Essa ideia conecta um grande mito a outro, criando uma narrativa épica. Mas, assim como a teoria alienígena, falta a prova definitiva. As supostas estruturas encontradas são, para a maioria dos geólogos, formações naturais. Agora, vamos sair um pouco da ficção e entrar no campo da ciência, mas com um toque de mistério. Uma das explicações científicas mais intrigantes envolve o gás metano. O fundo do oceano em certas partes do mundo, incluindo áreas do Triângulo das Bermudas, possui grandes depósitos de hidrato de metano. A teoria é que, sob certas condições de pressão e temperatura, esses depósitos poderiam sofrer uma erupção súbita, liberando uma quantidade imensa de gás. Essa bolha gigante de metano subiria para a superfície, diminuindo drasticamente a densidade da água ao redor. Um navio que estivesse passando por cima nesse exato momento perderia a flutuabilidade e afundaria instantaneamente, sem tempo para pedir socorro. Se o gás subisse para a atmosfera, poderia criar uma mistura explosiva e derrubar um avião que passasse por ali. É uma explicação plausível, mas os cientistas debatem se essas erupções são frequentes ou intensas o suficiente para causar os desastres relatados. Deixando as teorias mais exóticas de lado, vamos para o que a maioria dos cientistas e especialistas acredita ser a verdade por trás do Triângulo das Bermudas. E a resposta pode ser um pouco decepcionante para os caçadores de mistérios. A primeira coisa a considerar é que a região do Triângulo das Bermudas tem um tráfego aéreo e marítimo imenso. É uma das rotas mais movimentadas do mundo. Então, estatisticamente, é natural que mais acidentes ocorram ali do que em áreas menos transitadas. É uma simples questão de probabilidade. Além disso, a geografia e o clima da região são extremamente desafiadores. A corrente do Golfo, uma corrente oceânica poderosa, atravessa o Triângulo e pode criar condições marítimas imprevisíveis e violentas. A área também é conhecida como Beco dos Furacões, propensa a tempestades tropicais que se formam rapidamente e com uma força devastadora. Outro fator crucial é a topografia do fundo do mar. A Fossa de Porto Rico, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, fica dentro do Triângulo, com mais de 8.000 metros de profundidade. Qualquer destroço de um navio ou avião que afunde ali seria extremamente difícil, se não impossível de ser encontrado com a tecnologia que tínhamos no passado e até mesmo com a de hoje. Muitos dos desaparecimentos atribuídos ao Triângulo ocorreram em uma época em que a tecnologia de navegação, como o GPS, não existia. Os pilotos e capitães dependiam de bússolas magnéticas, que podem ser afetadas por anomalias magnéticas naturais da Terra, algo que ocorre em vários pontos do globo. Não só ali, a bússola não fica louca, mas pode apontar para o norte magnético verdadeiro, em vez do norte geográfico. Um erro que, se não for corrigido, pode desviar uma rota em centenas de quilômetros. E o mais importante, muitos dos casos famosos foram exagerados ou até mesmo inventados. Pesquisadores que foram checar os registros originais descobriram que muitos navios e aviões ditos desaparecidos em céu claro, na verdade, enfrentaram tempestades violentas, ou que alguns nem sequer estavam dentro dos limites do Triângulo quando sumiram. O próprio caso do voo 19, por exemplo, embora trágico, a investigação oficial concluiu que o líder do esquadrão, Tenente Charles Taylor, pode ter se confundido após suas bússolas falharem e, erroneamente, guiou seus homens para o mar aberto, em vez de voltar para a costa. O avião de resgate,
que explodiu era um modelo conhecido como tanque de gasolina voador, propenso a vazamentos de combustível e explosões. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras agências oficiais não reconhecem a existência do Triângulo das Bermudas como uma área de perigo geográfico específico. Para eles, os acidentes na região são explicados por uma combinação de erro humano e mau tempo. Então, qual é o veredito final? O Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão ou apenas uma área com clima ruim e muito trânsito? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, mas pendendo muito mais para o lado racional. A combinação de fatores naturais perigosos, tecnologia limitada na época de muitos desaparecimentos e uma boa dose de exagero e sensacionalismo da mídia criou a lenda perfeita. O mistério é muito mais atraente do que a simples verdade. Nós, seres humanos, amamos uma boa história, especialmente aquelas que desafiam nossa compreensão do mundo. O Triângulo das Bermudas se tornou um ícone da cultura pop, um sinônimo para o inexplicável. E talvez seja esse seu verdadeiro poder, não o de engolir navios, mas o de capturar nossa imaginação e nos fazer olhar para o mapa e pensar: e se, no final das contas, o Triângulo das Bermudas nos ensina muito sobre como os mitos nascem e se perpetuam? Ele nos mostra como uma série de eventos trágicos, quando conectados por uma narrativa misteriosa, pode criar uma lenda que dura gerações. Embora a ciência ofereça explicações lógicas para a maioria dos casos, sempre haverá aquele espaço para a dúvida, para o inexplicável, que mantém a chama do mistério acesa. E você, o que acha? Acredita nas explicações científicas ou acha que existe algo mais acontecendo nas profundezas do Atlântico? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa sobre esse enigma. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até o coração de um dos maiores mistérios do mundo. Espero que vocês tenham gostado de desvendar os segredos do Triângulo das Bermudas conosco. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também amam um bom mistério e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Até a próxima, exploradores!